Olá, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Fiquem à vontade a mais uma live, a mais uma segunda-feira, né, gente? Chegamos aí em dezembro. Deixa o Instagram informar a todos que eu estou online, que eu estou aqui ao vivo, para as pessoas chegarem aqui para mais uma live, para mais uma conversa, para mais um bate-papo. E eu fico tão feliz de poder estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, tá? Mais uma segunda, gente, que maravilha. A gente tá quase encerrando aí um ano, né? Esse ano foi bom pra vocês, gente? Pra mim, apesar dos pesares, foi bom, né? Apesar de tudo que a gente tá vivenciando, foi bom. Foi um ano de mudanças, mudança profissional, inclusive. Mas que bom. Boa noite, Cíntia, o Thiago, a Keila. Que bom ter vocês aqui, muito obrigada. Gente, a minha tia entrou aqui na live lá de Londres, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, tá? Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Compartilhem essa live com uma pessoa. Chama uma pessoa para cá, para o nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, também vamos falar sobre relacionamento, que são duas coisas extremamente importantes, né, gente? Oi, Ari! Oi, tia! Que legal, gente! Como é bom! A internet é maravilhosa por isso, né? A gente pode se conectar com tantas pessoas aí que estão ao redor do mundo. Que coisa boa! Gente, hoje eu vou falar, então, sobre duas coisas importantíssimas. Gostaria que vocês, então, encaminhassem para uma amiga, para alguém que faça sentido, tá bom? Hoje o bate-papo vai ser super importante, anotei aqui muitas coisas bacanas pra gente poder falar, tá? E a qualquer momento que vocês tenham perguntas, tenham dúvidas... Ai, meu olho tá lacrimejando aqui, gente. A qualquer momento que vocês tenham dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade e podem fazer aqui as perguntas aqui mesmo nos comentários, tá bom? Val, seja bem-vinda. Tô esperando aqui mais alguns segundinhos o pessoal chegar e a gente já começa, né? Eu abri a live perguntando como é que foi o ano de 2021 para vocês, né, gente? Hoje, 13 de dezembro, é uma das últimas lives que eu tô fazendo. Quero agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui comigo. Quero fazer um convite também, gente. Hoje eu decidi que eu vou fazer na próxima segunda uma imersão. É um evento totalmente diferente do que eu já fiz até hoje. E eu quero convidar vocês a participar. Depois vocês me chamam aqui que eu deixo o link para vocês. É um evento gratuito. Então, ao invés da gente ter live na próxima segunda, eu vou fazer essa imersão para mulheres. E o encontro vai ser lá no Zoom, tá, gente? Então, eu vou tratar sobre um tema que é importantíssimo, que é a gente estabelecer metas para 2022. Para a gente começar 2022 diferente, para tirar muita coisa do papel. Então, se vocês quiserem participar, deixa uma mensagem para mim, que depois eu explico para vocês como que vai funcionar. É online e é gratuito, tá bom? Então, ao invés de ter live segunda-feira, a gente vai fazer esse encontro no Zoom, ao vivo. E vai ser um grupo menor aí de mulheres, mas que a gente consiga estar todas juntas. Vamos elaborar algumas metas, vou explicar também para vocês algumas técnicas da psicologia. Então vai ser super bacana. Gente, dado aí os recados, agradeci já a presença de vocês. Agora bora pro conteúdo, né? Vamos falar sobre autoestima, vamos falar sobre relacionamento. Eu queria saber de vocês, gente, como está a sua autoestima? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, onde 0 é muito ruim, tá com a autoestima muito embaixo, e 10 é uma autoestima muito bacana, que nota que você daria para sua autoestima, gente? Deixa aqui para mim, de 0 a 10, como está a sua autoestima? Deixa eu sentir aqui o termômetro de vocês. Deixem aí para mim. Tá 5, tá 7, tá 10, como é que tá a tua autoestima? Como é que tá seu amor próprio? Como é que você se reconhece? Deixem aqui pra mim. E em seguida, a Keila colocou 8. Olha que bom, Keila. Que ótimo. Uma autoestima 8. Oh, Val, é 10 isso? É um 10, né? Maravilha.
A Bárbara, a minha internet caiu. Ai, Bárbara, fica aqui comigo. Não deixa a internet cair, não. A minha tia 7, a Cíntia 9, a Bárbara 10. Olha que coisa boa, gente. Como eu fico feliz em ver vocês colocando uma nota boa, uma avaliação boa de vocês mesmas. E o relacionamento, gente, deixa aqui, de 0 a 10, como é que tá? Tá um relacionamento bom, mais ou menos? Só para eu ter um termômetro aqui de como está essas duas coisas importantes que eu vou falar aqui com vocês, que é a autoestima, que é como a gente se percebe, o valor que a gente se dá, como a gente se vê, inclusive esteticamente, né? Porque a autoestima, ela não é só estética, mas ela inclui também a autoimagem, né? E o relacionamento, são esses dois temas que eu vou falar aqui. Então, a Val colocou mais ou menos. Val, fica aqui que eu vou dar algumas dicas, vou contextualizar e já vou começar fazendo isso agora, né? Eu queria começar, gente, com uma... A Ari falou que 9, olha que bom, coisa boa, então o relacionamento tá ótimo. Mas mesmo que o relacionamento tá bom, mesmo que a autoestima tá boa, tá na média, tá um pouco acima da média, a gente sempre tem coisas pra melhorar, né? Vocês concordam? A gente sempre tem coisas pra poder aprimorar, independente se está bom ou ruim. Se tá bom, ótimo, mas pode ficar melhor ainda, pode ficar maravilhoso, né? E é isso que eu, na hora de escolher aqui o tema, né, da live, que é aumente a sua autoestima e tenha relacionamentos incríveis, eu fiquei refletindo muito, né, sobre o que seria esse relacionamento incrível. Um relacionamento incrível, gente, não é nada de contos de fadas, né, aquelas coisas maravilhosas, porque nós sabemos também que conto de fadas não tem, infelizmente, né, relacionamento vão ter alguns conflitos, terão algumas divergências. Por quê, gente? São dois seres humaninhos com vivências diferentes, com estrutura familiar diferente, com crenças diferentes, que se unem. Então, é óbvio que terão aí alguns contratempos, né? Que faz parte da relação humana. A gente vai ter divergências, sim. E as divergências, muitas vezes, nos faz crescer, né? A Cíntia colocou relacionamento 9 também, mas a gente sempre pode melhorar. Isso mesmo. Então, gente, um relacionamento incrível, ele não é o relacionamento do conto de fadas. Não é o relacionamento lá do viveram felizes para sempre. Mas é um relacionamento que tem respeito, diálogo, companheirismo. Então, essas três coisas são importantes. Respeito, diálogo e companheirismo. Vocês concordam comigo? Que para o relacionamento ser incrível, para o relacionamento ser bom, eu preciso de pelo menos, no mínimo, essas três coisas. Onde o respeito é a coisa mais importante. Hoje, eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo, né, sobre a reportagem que eu vi no Fantástico ontem, de alguns casos de violência doméstica. Eu fiquei muito assim tocada. E em todos esses casos, gente, a falta de respeito é muito grande. Então a gente precisa, pra gente ter um relacionamento incrível, primeiro, antes de chegar nessa etapa aí do respeito, de toda essa parte que eu vou falar com vocês, esse respeito, primeiramente, nós devemos ter conosco. Vocês concordam? Nós devemos nos respeitar em primeiro lugar. E aí é onde entra a autoestima, né? Que é o respeito pela nossa história, por tudo que a gente construiu, por todas as mudanças que a gente vem fazendo por nós. Olha isso, hoje é uma segunda-feira, dezembrão, vocês estão aqui comigo. Então, quer mais importância que isso, né? Vocês estão a fim de se desenvolver, vocês estão a fim de melhorar. Então, vocês estão aqui buscando evoluir mais. Então, olha que coisa importante, né? E vocês estão aqui dispostos a aprender também, eu aprender com vocês. Então, gente, eu digo que a autoestima e o respeito por nós mesmas é a base. Eu vou chegar no relacionamento, porém, primeiro, eu preciso falar da relação que nós precisamos ter conosco. Porque é a partir dessa relação que nós temos conosco que a gente vai desenvolver uma relação boa ou ruim. Vocês concordam? Relacionamento, gente, sempre diz sobre nós. Relacionamento é como se fosse um espelho.
Então, se eu de repente estou vivendo uma dinâmica ruim, uma dinâmica de abuso, né? Não tô falando que é a culpa, não é isso. Mas é um reflexo de como eu me vejo, do que eu acredito que eu mereço, do que eu acredito que é possível. Entra um pouco também na nossa história de vida, né? Então, pra gente falar de ter um relacionamento bom, e aí hoje eu até falei um pouquinho mais cedo, que independente se as pessoas estiverem ou não no relacionamento, pra vir pra live hoje. Por quê? Eu vou falar aqui sobre o nosso relacionamento primeiro. O relacionamento da gente, né? A nossa autoestima. A base precisa estar boa. Pra depois eu conseguir me relacionar com alguém e ter um relacionamento incrível. Que não vai ser o relacionamento dos contos de fadas, mas vai ser um relacionamento possível, real, né? Com reciprocidade, com respeito, com amor. Isso é possível, gente. Eu, por muitos anos, eu também achava que seria muito difícil de encontrar uma pessoa legal, de encontrar uma pessoa que me respeitava, de que fosse companheira. Então eu também tinha as minhas crenças por conta das coisas que eu tinha vivido. E eu sempre compartilho um pouco aqui também da minha história, porque eu venho de um lar, né, onde o relacionamento do meu pai e da minha mãe não é o melhor dos modelos, né? Então a gente aprende com isso também, né? A gente aprende o que tolerar, acha que algumas coisas são normais. E aí, a partir do nosso aprendizado, a gente vai formando o que eu chamo não, né? Do que a psicologia chama de crença. Crença é tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente constrói, né? Nos nossos pensamentos a partir das nossas vivências. Então, se eu venho do ambiente, eu sempre falo isso, gente, quando a gente vem de um ambiente mais estruturado, com mais diálogo, com mais modelos bem-sucedidos, a probabilidade de eu ter um relacionamento bem-sucedido é muito mais alta. De eu ter uma autoestima ok, é muito mais alta. E quando eu venho de um relacionamento, de uma família, né, que não tem tanta estrutura assim, não estrutura financeira, gente, mas estrutura de diálogo, de respeito, eu passo a enxergar o mundo da forma com que essas pessoas me ensinam. Isso é base, tá? Isso é base. E aí a gente precisa começar entendendo isso, né? Pra poder seguir aí nos relacionamentos. Então, gente, vamos fazer uma avaliação. Eu sei que vocês responderam que tá 7, tá 9, tá 8, mas vamos pensar. Como é que você se vê? Como é que você se percebe? A gente tem aqui 3 conceitos que é importante eu falar pra vocês também sobre autoestima, tá? Gente, quero agradecer vocês que estão entrando cá. A Mara, obrigada, viu? A Camila também, muito obrigada. Gente, os 3 pilares da autoestima que eu quero que vocês reflitam aí. Se possível, pega um papelzinho, anota, senão vamos fazer esse exercício aqui de cabeça mesmo. São 3 coisas que a gente precisa olhar na nossa vida, antes de olhar os nossos relacionamentos, tá bom? Primeiramente, é o autoconceito. O que você pensa sobre você? Se você pudesse se descrever, né? O que você colocaria? O que você pensa sobre você? Quais são os pensamentos que você tem ao seu respeito? Esse autoconceito é importantíssimo. E a gente vai construindo isso ao longo das nossas experiências, né? Primeiro com aquilo que a gente aprende com os pais, depois a gente vai para a escola, depois a gente começa os relacionamentos. Então, quais foram os seus aprendizados e o que você pensa a seu respeito? São coisas boas? São coisas nem tão boas assim? E aí cada um vai pensar aí dentro da sua realidade, tá? Depois a gente segue com a autoimagem. Quando você olha no espelho, o que você enxerga? Você tá contente com a sua imagem? Com aquilo que você transmite? Vocês estão contentes com a imagem de vocês, gente? Oi, Kelly! Deixem aqui pra mim, vocês estão contentes com a imagem de vocês? Quando vocês se olham no espelho, a imagem que vocês passam, vocês estão contentes com quem vocês são? Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas dizem que não estão contentes. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a tentar buscar formas aí pra melhorar, muitas pessoas, às vezes, não estão no caminho que elas gostariam, né? Então, Laís, eu não acho que eu tenho qualidade, eu olho pro espelho, eu não gosto daquilo que eu enxergo. E aí a gente pensa, o que você tá fazendo, né? O que é possível fazer para melhorar isso?
É possível fazer alguma coisa? E aí, cada um vai enxergar isso dentro da realidade de vocês. A minha irmã maravilhosa falou assim, agora com muito estudo e com muito trabalho, olha como isso é importante, né, gente? Eu, por muitos anos, eu não gostava do que eu via. Não gostava de ser magra, não gostava de um monte de coisa. E a cada vez que eu me olhava no espelho, eu não usava... Gente, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu não usava saia. E eu não usava shorts. Eu usava apenas calça comprida. Por quê? Eu achava que minhas pernas eram muito finas, e realmente são finas, né? Porque eu sou magra, fazer o quê? Não tem que fazer. E aí, eu não aceitava isso. Então, foi um processo também para eu passar a aceitar como eu sou. E aceitar, gente, não significa que você vai entrar naquela questão de, é assim mesmo e pronto, acabou. Não, a partir do momento quando a gente aceita e enxerga aquilo, é onde as mudanças acontecem, né? Onde a gente começa a buscar formas para se sentir melhor, porque é uma realidade, gente. Quando a gente não tá bem conosco, com aquilo que a gente vê no espelho, com aquilo que a gente pensa a nosso respeito, a gente precisa fazer coisas para mudar, para se sentir bem, para se aceitar e para entender, né, o nosso valor e a nossa importância, tá bom? Então eu falei aqui sobre autoconceito, que é o que você pensa a seu respeito, autoimagem, aquilo que você vê, a sua imagem, tá? Faz sentido para você? Não? É importante cada uma pensar aí dentro da sua realidade, tá bom? E por fim, a gente tem o autorreforço, que é o pilarzão aí da autoestima. Autorreforço é aquilo, tá, eu entendo o que eu faço legal, quais são minhas competências aqui, eu reforço isso é reforçado, eu coloco essas qualidades ali na prática, isso é autorreforço e é importantíssimo. Então, quando a gente tem essa base, que é a autoestima, bem estabelecida, a gente começa a entender as nossas preferências, o que eu gosto, o que eu mereço, o que eu tolero, o que eu posso suportar. E por que isso é importante nos relacionamentos, gente? Porque quando a gente se reconhece, se percebe, a gente tem uma autoestima bacana, dificilmente, escreve aí, dificilmente a gente vai permanecer num relacionamento ruim, num relacionamento que não tá fazendo sentido. A gente não vai ficar num lugar que não é do nosso tamanho. Vocês já experimentaram colocar uma roupa, um sapato que não é do seu tamanho? Muito menor, sabe? Isso vai te apertar, vai te causar dores. E assim também acontece com os relacionamentos, né? Quando a gente fica num lugar que não é do nosso tamanho, quando a gente tá num relacionamento que o outro às vezes tenta nos diminuir, falta com respeito, afeta a nossa autoestima. Se eu não estou com essa base bem elaborada, me conhecendo, entendendo o que eu mereço, a probabilidade que eu fique nesse relacionamento ruim é muito grande. Vocês concordam? E agora eu vou deixar alguns passos aqui, algumas reflexões para vocês, para a gente poder trabalhar sobre elas também. Isso vale, gente, tanto para quem tá num relacionamento e deseja, né, melhorar a relação, mas primeiro, aonde que você vai melhorar? Com o seu relacionamento. Não adianta você tentar fazer várias coisas aqui para melhorar o relacionamento se você não estiver bem consigo mesma. Lembra, a nossa relação é um espelho. A gente vai se relacionar com o outro. Oi, Val, oi, Sheila, bem-vindas. A gente vai se relacionar com o outro muito parecido como nós nos relacionamos com nós mesmas, tá? Faz sentido, gente? Deixem aqui pra mim, tá? Então, o primeiro passo é se conhecer, né? Aí entra o autoconhecimento, aí entra a terapia, aí entra estudo, leitura, tudo. Eu falo que tudo que a gente faz na vida reflete e nos dá autoconhecimento. Não é só a terapia que vai te dar autoconhecimento. A cada experiência que você tem, você tá ganhando autoconhecimento. A cada coisa que você enfrenta, você tá ganhando autoconhecimento. A cada ano de vida, você tem autoconhecimento. A terapia, ela vai potencializar muitas coisas. Mas viver já é um autoconhecimento, gente. Independente se a gente faz terapia ou não, a gente tem autoconhecimento, porque a vida é lidar com as coisas, é enfrentar tudo que a gente enfrenta no dia a dia, e isso traz autoconhecimento. Mas às vezes traz numa quantidade baixa. A terapia vai potencializar, vai fazer com que você perceba coisas
que às vezes ainda você não teve aquela clareza. Então, por isso que é importante fazer terapia. E esse primeiro ponto é importantíssimo. Então, se conheça. Saiba aquilo que é importante para você. Porque isso vai refletir no seu relacionamento também. Vai refletir com as pessoas que você está conhecendo, para quem está solteira. Vai fazer com que você tenha mais critérios na hora de escolher um parceiro. E se você tá num relacionamento, né, você se conhecendo, você começa a colocar limites aí pro parceiro nessa relação também, tá bom? Primeiro passo importantíssimo, se conhecer, certo, gente? Segundo passo aqui, não mudar muito para agradar o outro. O que é mudar muito, né? Tem gente que quando tá no começo do relacionamento, então a pessoa ela não gosta de sair, ela não gosta de uma série de coisas. E aí para agradar o outro, ela começa a falar que gosta. E aí, gente, isso não vai se sustentar. Oi, Mila, seja bem-vinda. Isso não vai se sustentar a longo prazo, gente. Então, olha o desafio de você querer se moldar exclusivamente para o outro. Porque você vai entrar numa questão de despersonalização, que é se perder de você mesmo, ao ponto de você chegar nesse relacionamento e você não reconhecer mais. As coisas deixam de fazer sentido. Por quê? Você tá naquela de querer agradar tanto o outro, de fazer as coisas como o outro quer, que você perde a sua essência, tá? Então pensa nisso. Quando você se conhece, você começa a colocar limites, você começa a dizer aquilo que é importante pra você, a comunicação melhora no relacionamento. Mas aí a gente precisa lembrar de um ponto importante também, né? O parceiro, como é que esse parceiro tá alinhado comigo? Eu tô fazendo todo um movimento de mudança, de melhoria, eu assisto as lives, eu compro o curso, eu faço terapia. Se eu tô num relacionamento que o parceiro também não enxerga isso vai ser difícil, né? Então, eu preciso estar e ter um relacionamento que o outro seja disposto também a fazer dar certo. Porque senão, você pode fazer terapia que for, você pode fazer o que for. Se o outro não estiver caminhando na mesma direção, esse relacionamento não vai pra frente. Vai ser um relacionamento com muitas brigas, com muita insegurança, com muitos ciúmes, tá bom? Outra coisa importante, gente, que eu gosto de falar muito com vocês também, que é a autorresponsabilidade, né? A gente precisa entender o que é nosso dentro de uma relação e o que é do outro também. Muitas pessoas ficam, mas o outro não muda, o outro não sei o quê. Tá, qual a sua parte sobre isso? Né? Se o outro não muda, se você percebeu que o outro não muda e que aquilo está insustentável, você vai precisar tomar uma providência, né? Às vezes a gente deixa muito pra colocar na mão do outro e aí isso não vai dar certo, né, gente? Que é a autorresponsabilidade. Eu preciso me responsabilizar para conseguir sair desse lugar. Os homens precisam de tratamento urgente. Cara, isso é um assunto tão delicado, gente. Tem um documentário que chama... Depois eu vou passar aqui para vocês. Depois eu vou compartilhar nos stories. Que na tradução é A Máscara que Você Vive. E no inglês é The Mask You Live In. Que é um documentário, gente, que fala sobre aquilo que é ensinado aos homens, né? Que os homens têm pouco diálogo, demonstram poucos sentimentos. Culturalmente também tem uma série de questões que os homens ainda precisam ter mais acesso. Então, quem puder assistir esse documentário, depois eu deixo aqui pra vocês, vou compartilhar nos stories, que fala sobre a masculinidade tóxica, né? Que é aquilo que é ensinado pros homens, que culturalmente é o correto e que pra gente é muito mais estimulado o diálogo, ceder, se comunicar mais, e pros homens é ensinado outras coisas, né? A Camila comentou, qual o limite pra ceder? Camila, eu diria que é o seguinte, o limite é a gente conhecer os nossos limites. Adianta também eu ficar cedendo muito, eu ficar passando por cima daquilo que é importante pra mim o tempo todo. Então, cada uma aqui tem um limite, né? Só que qual é o problema? Muitas pessoas ultrapassam esse limite quase que diariamente. Então, tá sempre ali, sempre se dando mais. Outro dia eu falei para uma paciente, gente, isso é importantíssimo, né? Eu falei o seguinte, ela tava na dúvida se volta ou não volta com o ex, e foi um relacionamento complicado, só que aí o ex apareceu, né,
dizendo que agora é uma nova oportunidade, que ele tá diferente. E aí eu falei pra ela o seguinte, que a gente não precisa provar toda a água do mar pra saber que ela é salgada. Porque ela me disse o seguinte, ela falou, Laís, meu problema é que eu sempre vou até o último fio de cabelo, até a última possibilidade que eu acho, isso é com tudo. E por isso que eu usei essa metáfora com ela, que a gente não precisa provar toda a água do mar para saber que é salgada. Algumas demonstrações, algumas observações, a convivência vai mostrando pra gente, né? Então eu não preciso esperar passar 40 anos para identificar que aquela pessoa ela não tá alinhada comigo. Eu não preciso ter uma amizade que tá me fazendo mal e a pessoa tá me dando sinais para eu ficar continuando e com aquela esperança, né, de que aquilo vai mudar magicamente. Então tem coisas que a gente percebe e muitas vezes a gente se recusa a enxergar isso, né? Bárbara falou, ao meu ver, os homens parecem estar sempre se protegendo. Bárbara, porque eles são estimulados a isso, né? A esconder, a não demonstrar, a não conversar, a deixar as coisas subentendidas, né? Isso é muito cultural. Então a gente precisa começar a falar mais sobre isso também, para que isso vá perdendo um pouquinho essa força, né? Os homens também podem falar, também podem chorar. Tem muito isso, né, cultural, que homem não pode demonstrar, né? Não pode chorar, não pode sentir. Então, isso ainda é assunto para que a gente consiga falar mais e ir perdendo um pouquinho essa força. Homens e mulheres podem sim demonstrar os seus sentimentos, podem conversar, podem dialogar e devem fazer isso, né, gente? Eu também coloquei aqui um ponto importante para falar com vocês, que é o seguinte, gente. Quando a gente entra em relacionamento, a gente não tem uma boa autoestima, vocês sabem o que acontece? Qual é o risco de você entrar num relacionamento, você não tá bem resolvida consigo mesma? Que isso eu acabo vendo assim muitas histórias das mulheres que eu atendo, né? Quando elas não estão bem consigo e elas entram numa relação sem estar com amor próprio, sem estar com a base ali estabelecida, existe muito ciúmes, relações com muita cobrança, muita insegurança. Quando a mulher e homem, né? Quando a pessoa não está bem consigo, quando a autoestima dela não está ok, é uma pessoa insegura, se torna uma pessoa insegura. E isso se reflete muito no relacionamento dela. Então, olha a importância da gente ter uma boa autoestima pra gente ter relacionamentos melhores, né? Quando a gente entra numa relação, a gente tá bem com a gente conhece os nossos limites, a gente conhece o nosso valor, a gente sabe tudo que a gente passou e quais foram os perrengues para construir a realidade que a gente tá hoje. A gente tem parceiros muito mais compatíveis com o que a gente quer, né? A gente tem uma relação incrível, uma relação saudável. Aí eu volto a falar, gente, relação incrível não é a relação do conto de fada, né? De fadas, não é aquela relação do viveram felizes para sempre, mas é uma relação possível. É uma relação que tem paz, é uma relação que tem conversa, é uma relação que tem parceria. Isso é uma relação incrível. Tá bom? E é bom também a gente olhar ao redor e ver se isso é conhecido na nossa realidade, né? Tem pessoas e mulheres, e quando eu tô atendendo, eu consigo identificar isso, a gente vai trabalhando juntas, que não tem um modelo de relacionamento bacana na história dela, na família dela. Então, às vezes, os relacionamentos são marcados por infidelidade, por agressão. E aí parece que alguns tratam como karma, né? O negócio vai se repetindo. Não é, gente? O padrão vai se repetindo. E cabe a nós, né, que temos conhecimento, que estamos entrando em contato com isso, ir mudando esses padrões, né? Ir curando essas feridas que estão abertas em nós, para que isso não sangre na próxima geração, né? Então é importante a gente cuidar da nossa autoestima, a gente entender que é possível ter relacionamentos tranquilos, saudáveis, e que tudo isso é possível. Não tô falando aqui de coisas irreais, muito pelo contrário, né? Que tem pessoas que têm aquela crença de, não, nenhum homem é fiel, relacionamento é tudo ruim.
Isso são crenças, gente, porque provavelmente na vida dessa pessoa, o contato que ela teve, as histórias da família, as escolhas dela, confirmam essa crença que ela tem. Então, olha como é importante a gente buscar entender a nossa história também. A Bárbara colocou, vejo que eu era baseada na aparência física e hoje vejo que é muito além disso. A experiência de vida faz a gente amadurecer a nossa visão de valores. Exatamente, Bárbara. E eu falando por mim, né, gente, a visão que eu tenho de relacionamento, do que é um relacionamento legal, um relacionamento saudável, é muito diferente da visão que eu tinha lá atrás, com 20, com 25. Hoje, com 35, eu tenho uma visão mais amadurecida do que é um bom relacionamento. Né? Às vezes a gente ficava ali na aparência física, no que é diferente, mas aquilo a longo prazo não vai se sustentar, né? Tem coisas que a longo prazo não se sustentam. E a gente vai aprendendo isso com as nossas experiências também. Oi, João, boa noite. A Camila falou, eu tenho medo de seguir padrões sem perceber. Muitas coisas, né, Camila, a gente... É como se fosse automático, porque aquilo faz tanta parte da nossa vivência, né? A gente tá acostumado que algumas coisas a gente acaba reproduzindo. Mas a cada vez que a gente busca olhar a situação com um olhar diferente, como você disse que tem medo de repetir os padrões sem perceber, provavelmente você deve ficar mais atenta, né? Você tem medo de repetir aquilo que talvez o pai ou a mãe fazia, e às vezes a gente dá um olhar diferente para aquilo, né? Para que aquilo realmente não se repita. E tem coisas que estão enraizadas, gente. E é só na terapia que a gente vai conseguir resolver algumas coisas também. Obrigada, João. Então, olha a importância da gente ter uma autoestima boa, da gente identificar as nossas questões primeiro e cuidar das nossas questões, para que a gente entre num relacionamento inteira. E se por acaso você já tá num relacionamento que você deseja melhorar, é importante cultivar esse diálogo, fazer a sua parte, né? Buscar a sua parte. E se o outro não estiver alinhado com você, aí ele vai ter duas opções, né? Ou ele corre atrás do prejuízo ou ele vai ficar para trás. Porque quando a gente começa a evoluir, a cuidar da nossa autoestima, a gente deixa de aceitar determinadas coisas, tá bom? A Bárbara falou, seguir padrões pode estar relacionado com se sentir aceita, Laís? Sim. Por quê? Algumas pessoas, elas buscam essa aprovação, né? Então, basicamente, todos os dias ela busca essa aprovação por vários fatores, né? Então, para que ela consiga determinadas coisas, ela vai continuar repetindo esses padrões. Os padrões, gente, são os comportamentos, é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente viu, é aquilo que a gente construiu de pensamento de que tá certo ou tá errado. Para mudar padrão, exige aí uma disponibilidade da pessoa, ela vai ter que entender como ela construiu aquilo. E isso ela consegue com a terapia, que é a forma aí mais eficaz de você entender a sua vida, né? A terapia, ela vai entender a sua vida, como funciona isso aqui, né? Como você foi construindo as coisas a partir da sua experiência. Mas respondendo aqui para Bárbara, sim. Muitas mulheres e homens têm essa necessidade de se sentir aceito. E isso está diretamente ligado à baixa autoestima. Então, a pessoa faz coisas para poder ser inserida em determinados lugares, para continuar em relacionamentos, para permanecer em empregos, para continuar com amigos. Então perceba, não é só no relacionamento que uma pessoa, quando quer ser aceita, age assim. É em todas as áreas da vida dela, tá bom? Gente, para fechar aqui, por último, eu coloquei algo aqui que é importante, né? Que a gente precisa ser responsável pela nossa felicidade e, mais importante ainda, que a gente saiba a hora de se retirar de lugares que não estão mais fazendo sentido, que a gente não é mais bem-vinda, que a gente não está sendo mais bem tratada, que a gente consiga identificar a hora de deixar esses lugares, né? De deixar essa casca que já não serve mais e trocar por coisas que vão fazer mais sentido, tá, gente? Bárbara, muito obrigada. Gente, é isso. Eu quis fazer uma live aqui pontuando a importância da autoestima
porque é o primeiro passo pra gente se abrir para coisas diferentes. E quando eu falo coisas diferentes, não tô falando que você vai ter que trocar de parceiro pra quem já tá no relacionamento, nada disso. Mas para que você comece a entender o seu valor, o seu lugar, a colocar mais limites, a dar voz às suas necessidades, às suas urgências, tá bom? Então eu quis trazer aqui esse bate-papo, falei sobre autoestima, falei sobre relacionamento, dei algumas orientações para quem também está em busca de um relacionamento, que é primeiro resolva as suas questões, para que você entre num relacionamento inteira, sabendo o que você merece, escolhendo pessoas, né, que estarão aí caminhando na mesma direção que vocês. Ai, obrigada. Gente, só pra fechar, agora eu queria dar um recadinho pra vocês. Uma forma de retribuir vocês que estão aqui toda segunda-feira comigo, vocês estão compartilhando, isso é maravilhoso. Eu vou fazer um sorteio do meu livro que chama Bem Me Quero, que é um livro que eu falo sobre autoestima, conto um pouco da minha história, deixo lá as considerações da psicologia também. E o sorteio é o seguinte, faz tempo que eu não faço aqui. Vou deixar a foto do sorteio quando eu terminar a live e é só marcar uma amiga ou um amigo que você já tá concorrendo. Normalmente eu faço o sorteio umas 10h30, eu faço hoje, tá bom? E quero fazer um convite para vocês também que estão aqui. Na próxima segunda não vai ter live porque eu vou fazer um encontro de mulheres. Vai ser transmitido pela plataforma Zoom. Eu vou fazer uma imersão que é pra gente estabelecer metas para 2022, pra gente ter um ano melhor, pra gente começar pensando já em estratégias, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, se você que tá aqui na live quer participar dessa imersão, que a gente vai fazer um mapa aí de 2022, me chama quando terminar essa live, que eu já passo aqui o link para vocês fazerem a inscrição. É uma imersão online e gratuita, tá, gente? Não tem custo nenhum, é a primeira vez que eu faço essa imersão. Vocês podem ter certeza que eu vou passar todas as técnicas pra gente falar sobre hábitos, falar sobre metas, falar sobre as ações necessárias para tirar essas metas aí do papel, da gaveta, tá? Então eu faço esse convite pra vocês. Deixem um direct quando eu terminar a live, que eu já passo o link da inscrição pra vocês. Ai, que bacana, cara! Deixa lá o comentário, marca uma amiga ou um amigo, que eu já vou postar terminando a live. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu fazer um print, porque tem tanta gente bacana. Vou só printar aqui, pra depois colocar. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo enorme. Cá, me manda uma mensagem no direct que eu te passo o link, tá? É imersão pra gente trabalhar o ano de 2022. Online e gratuita na segunda, dia 20, provavelmente às 7 da noite. Tá certo? Um beijo enorme pra vocês. Ótimo final de segunda aí pra vocês. Obrigada, gente!